tanto o glúten quanto a caseína, que é a principal proteína do leite, eles são proteínas inflamatórias a nível intestinal. Então, hoje, desde a década de 60, né, quando a gordura saturada virou vilã e começou uma orientação, né, por toda a parte médica, né, a imprensa, o sistema de saúde, principalmente norte-americano, né, a banir a gordura saturada, a gordura animal da nossa dieta, e aumentou o consumo de carboidrato, né, de grãos, e a gente começou então a comer muito, principalmente pão, biscoito, esse tipo de alimento, né? E aí o que a gente vê é, né, que isso não trouxe uma diminuição na mortalidade, mas que houve um grande aumento, né, no número de pessoas obesas, nos casos de diabetes. E então a gente vive hoje em dia, né, essa pandemia aí de resistência insulínica, de obesidade e cada vez mais pacientes diabéticos. Nesse livro, Barriga de Trigo, né, o autor ele fala que na década de 40, a ONU, temendo uma epidemia de fome no mundo, promoveu estudos para melhoramento genético do trigo. E aí o trigo, que passou de 14 cromossomos, ele foi para 51 cromossomos. E, além disso, né, ele teve um aumento de produtividade, permitindo de 2 a 3 colheitas ao ano. Só que, apesar da planta ter ficado mais resistente, não se testou os efeitos desse novo trigo sobre a saúde humana. E aí esse novo trigo ele tem 400 vezes mais glúten que aquele trigo do tempo de Jesus. Então, né, as pessoas muito falam, mas se Jesus comia trigo, por que eu não posso comer agora? Porque o trigo de agora é totalmente diferente daquele trigo ancestral que se comia no passado. Então, uma das coisas importantes, né, para a gente ter mais saúde, para melhorar a saúde, é o quê? É diminuir o estado de inflamação no nosso corpo. E uma forma mais fácil da gente começar a diminuir essas inflamações é através da retirada, então, do glúten e também do leite da nossa comida, né? O leite, principalmente, é um grande hábito que a gente tem, né? Mas se você for olhar na natureza, né, nenhuma outra espécie animal, ninguém toma leite depois daquela primeira infância, daquele primeiro período pós-nascimento. E na natureza a gente não vê nenhum animal bebendo leite de outra espécie animal. Então, a gente criou esse hábito, né? A indústria de laticínios ela tem uma força muito grande, né? E aí, então, a gente deveria realmente evitar o leite. O queijo, que é um grande hábito, o que muitas pessoas fazem? Consomem o queijo, né, de preferência um queijo curado. Porque nesse processo, né, de cura do queijo, né, as bactérias vão consumindo boa parte da lactose, né, que a lactose é o açúcar do leite, então ele fica mais palatável, então há uma certa alteração nesse queijo, nesse leite consumido. Mas mesmo assim, a gente deve evitar. Para quem gosta muito de queijo, o que eu recomendo, né, é consumir o queijo de cabra, queijo de búfala, né, mas também com parcimônia. Né? Não ser aquela coisa de comer queijo todo dia, no café da manhã, no lanche da tarde. É ir diminuindo um pouco o consumo. Né? Porque a nutrição funcional, o que acontece? Qual é o objetivo? Né? Para que serve a nutrição funcional? É melhorar a saúde através do consumo de alimentos com propriedades anti-inflamatórias, com propriedades antioxidantes, né, para procurar promover uma otimização
da função intestinal, né? Melhorar a saúde intestinal, né? E analisar a interação desses alimentos com a carga genética de cada pessoa, né? E também com fatores ambientais. A gente já sabe que hoje a gente não é refém da nossa carga genética, né? A gente é refém da interação dos nossos genes com o nosso estilo de vida, né? Com estresse, com alimentação, com meio ambiente, se poluição. Então, tudo isso, né, leva a uma promoção de saúde ou de doença, né? Por quê? Quanto mais alimento industrializado, cheio de conservante, cheio de aditivo químico, né, quanto mais estressado, se você fuma, se você vive numa cidade que tem muita poluição, tudo isso vai influenciar, né, uma interação da sua carga genética com, com o meio ambiente, e isso pode, né, acabar levando ao aparecimento de uma série de doenças. Eu queria saber, o áudio está bom? Aqui começou a ventar e a janela está batendo um pouco. Tá tudo bem? Está tudo ótimo, Luciano. Pode Estou continuar. escutando muito bem adorando. também, Luciano. Está ótimo o som. Beleza. Bom, então que tipo de alimentos, né, anti-inflamatórios, antioxidantes, né, seriam esses? Mas antes de falar desses tipos de alimentos, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da saúde intestinal, né? Hoje, né, vocês já devem ter ouvido falar muito sobre que o intestino é o segundo cérebro, né? E dentro disso, né, começou a se cuidar cada vez mais da saúde intestinal, né? Começou a se pesquisar muito sobre o microbioma intestinal, ou seja, as bactérias que habitam o nosso intestino, as bactérias, os fungos, a inter-relação dos parasitas, né, e vírus que estão presentes no nosso intestino, né, e que têm algumas ações benéficas e maléficas para a nossa saúde, né? Então, a gente sabe que 80% a 90% da serotonina do nosso organismo ela é produzida no intestino, né? E a serotonina é um neurotransmissor que está muito relacionado, né, à questão de depressão, quando a serotonina está baixa, né? A gente tem aquela classe de medicamentos, né, os inibidores da recaptação da serotonina, né? Entre eles a fluoxetina, a paroxetina, que são medicamentos muito utilizados, né, já há bastante tempo, né, há mais de 20 anos, quando eles surgiram, e que, então, a gente sabe da importância então, de procurar ter mais saúde intestinal. Para quê? Para produzir mais serotonina, né? A gente tem o sistema imunológico ligado às mucosas, né? Então, esse sistema imunológico, ele sendo bem estimulado, ele também ajuda a melhorar o nosso status imunológico, né? A gente começa a ter mais resistência a infecções, né? Então, porque o nosso intestino ele, né, tem mais de 8 metros de comprimento, né? Então tem uma área maior que eu acho que seria equivalente a mais ou menos 3 campos de futebol, se ele fosse todo aberto e tal. Então a gente tem uma superfície de absorção muito grande, né? E essas bactérias, dependendo se a gente tem mais bactérias boas ou mais bactérias ruins no nosso intestino, isso influencia na nossa saúde. Porque as bactérias boas, elas elas atuam sobre alguns tipos de alimentos, favorecendo a produção de substâncias que são benéficas para a nossa saúde. Enquanto as bactérias ruins, elas, né, vão também consumir, né, vão interagir com os alimentos que a gente ingere e podem produzir substâncias tóxicas para o nosso corpo. Então, a gente deve procurar ter uma quantidade maior de bactérias né, tipo gram-positivas, que seriam as bactérias boas. E as bactérias ruins, elas também aumentam a chance de obesidade e de uma série de outras coisas. E justamente essas bactérias ruins, elas gostam de quê? Né? Do que elas se alimentam? De açúcar refinado, né? Açúcar branco, farinha refinada, arroz branco, leite, então alimentos industrializados. Então a gente,
uma das formas, né, da gente procurar então diminuir a quantidade de bactérias ruins no nosso intestino é através da redução desse tipo de alimento, né? E quanto mais alimentos bons, né, que servem de comida para essas bactérias boas, melhor ainda. Então, a gente tem falado muito nos últimos anos sobre a questão de se comer comida de verdade, né? A comida de verdade seriam né, mais legumes, verduras, frutas, né, gorduras boas. Então, eu falo que a gente deveria procurar voltar a ter um estilo alimentar semelhante dos nossos avós, né? Voltar a comer a comidinha da vovó, mais legume, mais fruta, mais verdura, né? De preferência orgânico, consumir gorduras boas, né? Que gorduras seriam essas? A banha de porco, o azeite extra virgem, o óleo de coco, né? Então, ter mais alimentos in natura, né? Integrais e tal, e menos alimentos industrializados e empacotados e tal. Então, isso tudo vai ter, a longo prazo, uma influência benéfica sobre a nossa saúde, né? Eu que tenho um público, né, de consultório, principalmente é um público feminino muito maior, né, é muito frequente as pacientes se queixarem de prisão de ventre, né, constipação, ficam dias sem ir no banheiro. Algumas chegam a ir no banheiro, às vezes, uma vez só por semana, e isso com a ajuda de laxantes, né, ou de outras medicações, ou alguns chás. Então, o ideal é que a gente vá ao banheiro, né, depois de cada refeição, ou pelo menos das 3 principais refeições ao dia. Só que hoje em dia muito poucas pessoas têm esse tipo de hábito intestinal, né? Geralmente a gente vai uma vez ao dia e olhe lá. Agora, se você tem um cachorrinho em casa, um animal de estimação, começa a prestar atenção, né? Geralmente, toda vez depois que ele come, ele vai lá fazer as suas necessidades, né? Então, porque isso é uma questão fisiológica. Mas o normal para a gente, né, passou a ser o quê? Ah, eu vou uma vez ao dia, estou ótimo. Não, o ótimo realmente seria você ir ao banheiro 2 a 3 vezes ao dia após as principais refeições.